A volta do Egito. Eu fiz esse vídeo porque eu não gosto de deixar nenhuma dúvida. As pessoas ficam se perguntando por que eu não consigo ver os espíritos o tempo inteiro na minha frente. Se os espíritos estão ao nosso redor o tempo inteiro. Simples, porque você não deve ter mediunidade. E, mesmo você tendo mediunidade, não é quando você quer. As manifestações espíritas dependem das lideranças do plano espiritual. Não depende de ti nem do espírito que tu quer conversar. Depende exclusivamente das lideranças do plano espiritual. Eles que vão dar a ordem para o espírito se manifestar. Aí tem uma sucessão de fatores. Eles vão avaliar se vai te fazer bem, se vai fazer bem para o espírito que tu quer chamar. As lideranças espiritual deixam os espíritos aparecerem para aquelas pessoas que precisam evoluir o seu lado espiritual. Elas precisam desse estímulo para evoluir o seu lado espiritual. As pessoas ficam se perguntando por que eu vejo espírito quando eu durmo. Simples. Todos nós somos espíritos. Alma e espírito são duas palavras para definir quem está encarnado com o corpo físico, a carne. E quem não está encarnado, quem não tem o corpo físico, a carne. Alma, a pessoa tem o corpo físico, a carne. Espírito, a pessoa não tem o corpo físico, a carne. Quando a gente dorme, a gente sai do nosso corpo e vai para o plano espiritual e a gente vai ter acesso em tudo que tem no plano espiritual, tudo o que o plano espiritual nos permite acessar. E o nosso corpo físico consegue gravar o que acontece entre o sono leve até chegar no sono profundo. Por isso que a gente se lembra das coisas que a gente viu ou que alguém nos falou. Quando a gente chega no sono profundo, o nosso corpo físico passa a parar de gravar o que acontece. É nesse momento a gente sai totalmente do nosso corpo físico. E a pessoa vai para o plano espiritual. E as pessoas se perguntam, por que eu não me lembro do que eu vi no plano espiritual? Simples, porque aqui é o colégio das almas. A gente aprende no plano espiritual e coloca em prática no plano físico. Aí a gente se lembra de quando a professora chegava e falava cadernos e livros debaixo da mesa. Porque agora é prova. O plano espiritual é a mesma coisa. Tudo tem regra. Por isso que chama provas e expiações. A gente tá nesse planeta aqui para aprender. Mas alguns traços do plano espiritual a gente traz pro plano físico. A gente, quando dorme, a gente estava super bem. Dorme e vai pro plano espiritual. E a gente acessa algumas áreas do plano espiritual lá ruim. E a gente consegue trazer pro plano físico. Por isso que a gente estava super bem, dorme e acorda mal. Porque a gente foi em alguma
alguma zona espiritual ruim lá e se deu mal. Aí a gente traz alguns traços. Ou quando a gente dorme e vai a algum lugar bom no plano espiritual e acorda super bem, super feliz, porque tudo deu certo, entende? Algumas coisas a gente traz do plano espiritual para o plano físico. Algumas lembranças, algumas coisas a gente consegue. O plano espiritual sempre deixa alguns gatilhos para a gente ver que existe coisas além do que a gente vê toda hora no nosso cotidiano. Que existe o plano espiritual, que tem Deus. Eles sempre deixam alguma coisinha para a gente se lembrar. Esse é o Evangelho.